Olá, bem-vindos ao canal do Centro Dao de Cultura Oriental. Eu sou Marco Moura e a conversa hoje é sobre os fundamentos do Qigong. O Qigong, que é o cultivo da nossa energia vital ou o treinamento da nossa energia interna. A gente deve ter como premissa a ideia de que o nosso corpo físico é regulado pelo nosso sistema energético. Uma vez que corpo, a matéria, no nível fundamental, a matéria é energia. Então, aquilo que acontece no nosso corpo energético vai definir como vai ser as funções do nosso corpo, tanto na parte orgânica, biológica do corpo, quanto na parte emocional, também na parte mental. Então, o fluxo harmonioso do Qi é essencial para que nós tenhamos saúde física, emocional e mental. E como que simples exercícios podem fazer isso? Podem ter um efeito tão profundo, não apenas no nível articular, muscular, como uma ginástica, mas também na regulação dos hormônios, na regulação do funcionamento dos nossos órgãos internos. Isso acontece porque os movimentos do Qigong, eles simbolizam expressões da nossa energia vital. Então, quando a nossa mente opera de uma forma sincronizada com o nosso corpo, então a nossa pulsação energética vibra em ressonância com o nosso corpo físico, então isso tem efeitos muito mais profundos. E aliado a isso está a nossa intenção mental. Quando a gente tem uma intenção que sincroniza o nosso corpo físico com o nosso corpo energético, uma vez que a nossa intenção mental mobiliza a nossa energia, então a gente tem bons resultados. E para isso é que é importante a gente ter em mente os fundamentos da prática do Qigong, porque os fundamentos vão estabelecer a direção para a nossa intenção mental. Então a primeira coisa, o primeiro fundamento seria a nossa raiz. Quando a gente fala de raiz, a gente pode falar no nível físico, no nível energético, no nível mental. E os nossos pés se enraizam no solo como se fosse uma raiz de uma árvore. A gente depende da nutrição do solo, do elemento terra, da mesma forma que uma árvore necessita da nutrição do solo. Então a gente não dá muita importância para isso, mas na verdade as nossas pernas são responsáveis pela circulação adequada do nosso sangue e da nossa energia. Uma boa raiz configura uma boa saúde. Todos os animais que já estão com as pernas debilitadas, que já estão com dificuldade de caminhar, já têm uma saúde mais comprometida. A saúde das nossas pernas vão sempre se refletir na nossa saúde geral. Então a raiz tem a ver com a gente aprender a se conectar com esse fundamento da terra, com essa energia da terra. Então, quando a gente estiver fazendo a prática, seja a prática estática ou prática em movimento do Qigong, a gente deve estabelecer essa raiz e sentir essa conexão. Por isso, os nossos pés devem estar com o peso bem distribuído, bem equilibrado, para que toda a região da sola dos nossos pés tenham esse contato. E a ideia é que a parte superior do nosso corpo esteja leve, livre para o fluxo da energia e a parte inferior, da cintura para baixo, esteja densa, Então, a parte inferior tem relação com a terra, a parte superior com o céu. O céu é leve, rarefeito, a terra é densa. Então, o nosso corpo deve estar alinhado para que o peso vá lá para as nossas pernas. No nível energético, a gente fala de raiz em relação ao nosso centro energético do Tantien, que fica abaixo do umbigo. Esse centro energético tem a representação da Terra. Nós temos a Terra dentro de nós, nós temos o céu também dentro de nós. Então, esses dois centros energéticos, eles trabalham junto desse centro energético central. Então, o Tantien superior, principalmente responsável pela nossa faculdade mental. O Tantien médio, responsável pelas nossas emoções, pelo nosso sentir. Tantien inferior, responsável pelas nossas funções biológicas. Eles devem estar sempre energizados para que a nossa energia no nível biológico, emocional e mental estejam reguladas. Então, quando a gente fala no nível energético, a raiz tem a ver com a gente afundar o nosso Qi. O nosso Qi deve encontrar o Tantien inferior. Quando a gente respirar, a respiração não pode ser só aqui no nível torácico, porque senão o Qi, a nossa energia vital, fica presa nessa área e a gente fica com essa musculatura tensionada. Então a ideia é que com o movimento abdominal do diafragma,
pressionando o nosso abdômen, a gente envie essa energia mais profundamente, a gente esteja massageando internamente os nossos órgãos internos e abrindo os canais de energia para que o Qi seja mobilizado e ative o nosso Dantian inferior. Então, o nosso corpo, a nossa postura deve estar sempre com essa ideia de relaxar e de afundar para que o Qi energize o nosso Dantian inferior. No nível mental, tem a ver principalmente com a nossa mente estar aterrada no nosso corpo. Isso significa a raiz mental, a nossa mente estar presente, a gente estar com um estado de presença durante a nossa prática. O segundo ponto que auxilia em todos esses é o nosso alinhamento, é o posicionamento correto de cada uma das nossas articulações, que não podem estar tensionadas, que não atingem o seu máximo de extensão, mas todas estão levemente arredondadas. E com o correto posicionamento das nossas articulações, cada segmento do nosso corpo vai ter uma abertura para a passagem da nossa energia e do sangue. Tá? Então, desde a nossa base, lá dos pés, a gente vai estruturando o posicionamento dos nossos tornozelos, joelhos, quadril, ombros, cotovelos, punhos, dedos, nossa cervical. E a gente busca esse alinhamento da nossa coluna, que é muito importante para que o canal posterior e o canal anterior do nosso corpo se comuniquem. O terceiro ponto tem a ver com o nosso relaxamento interno. Relaxar a nossa mente, relaxar as emoções, relaxar o nosso corpo. Então isso é importante para a sincronia dos nossos corpos. O tensionamento, que é o contrário do relaxamento, faz com que o nosso corpo esteja bloqueado, as passagens de energia estejam bloqueadas. E os movimentos que a gente faz, se tiver áreas do nosso corpo que estão tensionadas, rígidas, a gente não vai conseguir uma coordenação plena. Vai estar sempre como uma estrutura dura demais, que não vai fazer a comunicação entre os lados, entre alto e baixo, e isso é muito importante na prática, que seja um movimento integral. Por isso, todo o corpo, todas as articulações devem estar relaxadas e a gente consegue uma extensibilidade com os movimentos para expandir e recolher. Existe então essa interação da energia Yin com a energia Yang. Ao relaxar nosso rosto, ao relaxar nosso peito, a respiração se aprofunda naturalmente e aí o nosso sistema nervoso autônomo vai regulando as funções internas do nosso corpo. E aí chegamos no quarto ponto, que é o fluxo livre da nossa energia, é o movimento interno suave. E esse movimento tem tanto a ver com a nossa respiração, que observando todos esses pontos, relaxando internamente, ela se torna mais profunda, mais calma, e com isso a nossa mente também vai ficando mais calma. O movimento da nossa mente não vai ficar uma coisa desordenada. A gente consegue se libertar um pouco daquela ansiedade de fazer alguma coisa externa que não tenha a ver com a nossa prática. A gente traz a nossa atenção totalmente para o aqui e agora. Então esse movimento suave de uma mente harmonizada ajuda a estabelecer o fluxo livre da energia no nosso corpo. Então as funções orgânicas são potencializadas através desse fluxo do sangue, da energia, dos impulsos nervosos que percorrem nosso corpo e estabelecem uma harmonia entre o nosso corpo, com suas funções biológicas, as nossas emoções e a nossa mente. E ao praticante de Qigong é fundamental que esses princípios estejam presentes na sua prática. Não pode ser somente um conhecimento, uma bagagem teórica, mas durante a nossa própria prática do Qigong, a gente deve manifestar esses princípios, seja nos exercícios de posturas, seja nos movimentos repetitivos do Qigong ou na cadência dos movimentos do Tai Chi Chuan, que também é uma prática de Qigong. Isso vai sempre estar manifestado se a nossa intenção estiver com esse sentido de presença e de monitorar o seu corpo inteiro para estabelecer esses fundamentos. Então espero que tenham aproveitado essas dicas. Se puderem curtir o vídeo, compartilhar com pessoas interessadas e se inscrever no canal, isso é muito importante para ajudar no nosso trabalho. Obrigado e até a próxima!